Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o segundo capítulo desse livro chamado Duna. A gente já fez um vídeo a respeito daquele grande primeiro capítulo chamado Duna. Esse segundo livro desse tomo se chama Muad'Dib e o terceiro se chama O Profeta, que a gente vai fazer um outro vídeo ainda. Então quem ainda não assistiu o primeiro, vai assistir aquele vídeo primeiro, depois assiste esse. No final do primeiro livro, que dentro desse tomo, o Paul e a Lady Jessica são lançados para dentro desse grande deserto de Arrakis, que se estende por praticamente o planeta inteiro. E com isso a gente vai ter um desenvolvimento dos dois personagens, tanto do Paul quanto da Lady Jessica. E isso acontece com o encontro deles com os Fremen, que vão ser liderados ali pelo Stilgar, que é um dos personagens, se não o personagem mais legal desse livro. E ele é um líder Fremen, e ele tem esse Sith, né, que é uma comunidade Fremen, e ele é o líder dessa comunidade. E mais ou menos como no primeiro livro teve um paralelo ali entre o Duque Leto e o Barão Vladimir Harkonnen, aqui nesse segundo livro a gente tem um paralelo entre o Paul e o Feyd-Rautha, que ele é o sobrinho do Barão Vladimir Harkonnen. E como como no primeiro livro foi feito um paralelo mais ou menos em uma cena única, né, de um jantar onde o Duque Leto questiona um costume antigo que foi implementado ali pelos Harkonnen, nessa história do Paul, nesse arco do Paul, é feito através de duas cenas separadas, mas que elas representam, são basicamente a mesma coisa. O ato de matar, né? Então o Paul ele tem que matar ele acaba matando uma pessoa, né? Por circunstâncias, né? Dentro dessa história dele, desse arco dele, e o Feyd-Rautha ele mata uma pessoa basicamente num show, numa apresentação que ele faz, e é tido como, já é a 100ª pessoa que ele mata. Então, enquanto pro Paul tirar uma vida, matar uma pessoa, é um grande choque, né, porque é a primeira vez que ele está fazendo, né, e não tem que ser levado como uma coisa mundana, né, tanto pelo ensinamento que ele teve do pai dele, né, do Duque Leto, a vida inteira. A Lady Jessica percebe isso, ele acabou de tirar uma vida, então isso não pode ser levado como uma coisa comum. Ele tem que tomar o choque, né, do ato, né, da ação de tirar uma vida, e também pelo Stilgar, que também chega e coloca em perspectiva o que realmente está acontecendo, né? E justamente nesse momento o Paul sai daquele transe da glória, da vitória, né? daquele combate, e percebe o peso das ações dele, né? Então, basicamente eles definem, né, como o Duque Leto e o Barão Harkonnen foram definidos como dois grandes opostos ali, né, dois grandes antagonistas, né, dois lados dessa moeda, né, um é uma coisa e o outro é o extremo oposto. Aqui o Paul e o Feyd-Rautha, eles são definidos da mesma maneira. Olha, eles são realmente opostos, né, eles não são a mesma coisa, né. E grande parte desse livro justamente esse nosso encontro com essa cultura dos Fremen, e como que é essa cultura de pessoas, esse povo que vive no deserto, afastado de tudo, né? E como o livro já nos disse, né?
o refinamento vem da cidade, mas a sabedoria vem do deserto, né? Então eles colocam esse povo Fremen como sendo um povo muito sábio, muito justo e muito correto, né? Apesar da vida dura e dessa cultura dura onde as coisas são... nada é muito leviano, assim, as coisas são sempre muito duras, muito difíceis, né? O enfrentamento com a vida em si, no ambiente que cerca todo mundo, é muito difícil, é muito... Para usar uma palavra que é bem significativa para o livro, é muito seco, né? Nada é muito fácil. E com isso a gente vai encontrando os paralelos entre a vida que o Paul tinha, que o Paul levava antes em Caladan, e a vida que ele achava que ia levar em Arrakis e a vida que ele realmente vai levar em Arrakis, né? E outro ponto também é o quanto que as lendas, né, dizendo desse... que cantavam a respeito desse grande salvador, né, dessa pessoa que levaria os Fremen para a liberdade real, né, já não estava plantada dentro dessa cultura pelas Bene Gesserit lá no passado. Outro ponto importante, assim, que esse livro faz questão de colocar, é realmente o valor da água, né? E não só a água, mas a umidade em si, né? Eles colocam captadores para captar essa umidade que tem no ar, para poder regar as plantas, né? Para poder criar um ambiente que seja sustentável, de certa maneira, para a vida ali no deserto, né? E ao contrário do que os Harkonnen pensam, né? Que, não, os Fremen são só uma meia dúzia de gato pingado ali no meio do deserto, nada de importante. Os Fremen são, assim, muito numerosos. Tem uma cena que eles vão fazer um ritual e tudo, que aparecem 20 mil Fremens, assim, no lugar. Então, assim, eles são muito numerosos, enquanto os Harkonnen sempre acreditavam que isso aí é meia dúzia de pessoas ali, não é uma quantidade de gente importante, significativa, né? E eles estão incrivelmente errados, né? E os Fremen fazem isso, né? Porque eles acabam meio que através do controle da especiaria, né, de posse da especiaria, eles acabam meio que subornando, meio que pagando todo mundo para não colocarem satélites ao redor do planeta para eles não serem monitorados. Então os Fremen, através desse poder de compra que a especiaria provê para eles compram uma liberdade ali para eles poderem fazer o que eles bem entendem. E o que os Fremen estão fazendo? Basicamente eles estão transformando o deserto, né? Eles estão juntando água, acumulando água, e eles estão aos poucos, né, passo a passo, criando vegetação nesse deserto, vegetação nesse planeta todo, para poder prender a água e prender a umidade no solo, né, para que ela não seja perdida para a atmosfera do planeta, né? Então fazendo com que essa água aos poucos vá sendo presa no solo, né, com essas plantas. E então o plano dos Fremen, né, a intenção final dos Fremen é muito grandiosa, né? E porque com isso, né, o que eles vão... Eles realmente, mais do que ninguém, né, os Fremen conhecem o valor da água, né? Conhecem o valor da umidade. E então, com isso, o sonho deles, o sonho Fremen é que Arrakis seja um planeta que seja totalmente habitável, totalmente verde ali, né, totalmente cheio de vida, para que a água nunca mais seja uma falta, nunca mais falte água, nunca mais falte umidade para ninguém, que todo mundo possa simplesmente pegar água a hora que bem entenda, né?
E esse valor da água, né, esse valor do que a água representa, né, é batido de novo quando o Poe, né, através desse duelo que ele participa, né, um duelo cultural também, mas assim, ele mata a pessoa, então pelos costumes dos Fremen ele deveria receber a água da pessoa que ele matou, né, porque os Fremen, assim, eles consideram que a carne é da pessoa, mas a água é da tribo, né, a água é de todo mundo. Então, a água é uma moeda é uma moeda, né? Ela tem um valor, né? E o Poe, depois de ter matado o cara, ele e depois de ter tomado o chacoalhão ali da Jéssica, né? Mostrando que, olha, você tirou a vida de uma pessoa, você é um assassino agora, né? Ele não quer água, né? E nesse momento tem a Shani, que ela acaba sendo uma personagem que tem um relacionamento amoroso ali com o Poe, né? Ela se torna a companheira do Poe ali. E ela não entende, né, como que o Poe não quer água, né? Porque ela é tão simples a frase, mas tão representativa. Ela fala, mas é água, né? Como assim você não quer, né? É óbvio que você tem que ter a água, né? Pegar a água. A gente não pode desperdiçar isso, né? E, enfim, a Jéssica entende, né, o quanto que essa água vai trazer de poder ali pro Poe, e o Poe precisa, afinal de contas, ele é um líder, né? Ele sempre foi criado para ser um líder, e ele, para atingir os objetivos dele como Duque, que ele ainda é, ele vai precisar dos Fremen, né? Então a Jéssica fala, ele precisa participar dessa cultura, ele precisa fazer parte dessa cultura, ele precisa integrar essa cultura. Então ela vira para ele e mais uma vez dá um safanão nele assim e fala, você vai pegar água, você vai aceitar essa água. Então ele participa ali desse ritual, né, e acaba aceitando a água, que é, assim, a água de uma pessoa inteira, né, são 30 e tantos litros de água lá que ele pega, né, então assim, é uma fortuna, né, enquanto tem muita gente que estava precisando de água, né, e mais uma vez a gente vê nesse momento que eles estavam precisando de água, e o Poe tinha uma garrafa de água ali na mochila dele quando ele estava perdido no deserto. E, assim, uma garrafinha de água assim, é considerado realmente uma fortuna também, né? Então, e eles falam, não, tudo bem, pega a água, né? Divide a água e tal, e depois eles vão ser pagos, né? Numa métrica de 1 para 10. Para cada uma unidade de água, eles recebem 10 de volta, né? Então, assim, quem tem a água ali no momento tem muito poder, né? Como o dinheiro é pra gente, né? Quem tem o dinheiro na hora consegue coisas que os outros acabam não conseguindo, né? Mas tudo isso o tempo inteiro para nos mostrar o quanto que a água é fundamental, né? Como se não fosse óbvio, né? Assim, a água ser fundamental para a vida, mas o quanto que a água é fundamental não só para a vida física, mas para a vida cultural desse povo do deserto, dos Fremen. E o livro é tão bem escrito e é tão bacana como é colocado isso, porque a gente fica com sede o tempo inteiro lendo o livro, assim. De 10 em 10 minutos eu levanto para beber água, assim, e enfim, eu não tô no meio do deserto, né, e aí eu não tenho uma roupa destiladora para aproveitar o meu suor, né, e eu, por beber muita água, eu vou no banheiro, né? E aí toda vez que eu vou no banheiro eu me sinto mal porque eu estou desperdiçando umidade, né? Então o livro ele tem esse impacto, né? Enquanto a gente realmente revê o valor da água, né? O quanto que a gente meio que toma água como uma coisa garantida, né? Na nossa vida normal, né? Fora do universo ficcional, e realmente faz a gente repensar, né? O nosso uso diário da água, né? Enfim, isso basicamente é a história do Poe, né? Então o Poe entrando nessa comunidade, sendo aceito por essa comunidade, por essa tribo dos Fremen, e ele meio que se torna responsável pelos filhos do cara que ele matou. Ele meio que pode aceitar a esposa dele como esposa dele ou como serva, né? E o Poe acaba aceitando ela como serva, tudo, e tem esse lado
dela querer provar que ela ainda pode ser mulher. Não, eu ainda sou jovem e tal, não me despreze assim e tal. E o Paul enfim, não tem interesse nela como mulher e tal, apesar dos Fremen poderem ter mais de uma mulher, mas o Paul não a toma como mulher, né? E até porque ele já tá ali de graça com a Shiane, né? Enfim, é a menina que ele via nos sonhos dele, que ele viu nas visões dele, né? Nas visões prescientes dele. Dentro desse ritual que o Paul participa, né, eles têm uma maneira de se despedir da pessoa morta, né, da pessoa que morreu, que era amigo deles ali, era um Fremen, né? E eles usam essa cultura de, tipo, eles têm que repartir os bens dessa pessoa, né? Então eles pegam os bens dele, tipo, um joguinho de xícara de café, um instrumento que o cara tocava, o respirador, o captador de umidade que eles usam no nariz, né? Então do cara que era bom, eles acabam tudo repartindo. Então cada pessoa que se levanta nesse ritual para ir lá e falar sobre a pessoa, falar, olha, ele era meu amigo porque uma vez ele me salvou de um lugar, ele tem o direito de pegar um objeto desse pessoal do falecido ali, né? Do morto. E então, mas o ritual todo era para ver se o Paul pegaria, né, também algum objeto, considerando ele como um amigo, né? E o Paul sabe que ele tem que ir lá, mas ele nem conhecia o cara direito, né? O cara desafiou ele, porque quem é esse moleque chegando aqui e tal. E o Paul foi treinado desde sempre para ser uma máquina de matar, né? Então, assim, o Paul basicamente quase que não teve dificuldade para ganhar a disputa ali, né? E o Paul percebe o que ele tem que fazer, né? E através dos ensinamentos da Jéssica, né, da mãe dele, vai lá, levanta, pega o instrumento lá, a cítara, lá, porque ele lembra do Gurney, né? Que também é um guerreiro músico, né? E ele fala que que ele era um amigo dele e que ele o ensinou o custo de tirar uma vida, e que ele queria ter conhecido ele melhor, né? Ele queria tê-lo conhecido melhor. E achei super legal, assim, porque o quanto que esse evento, né, de tirar uma vida foi impactante ali para a vida do Paul, né? Enquanto eles fazem o paralelo com o Feyd-Rautha, que ele basicamente mata um cara ali e, tipo, era só terça-feira, né? Não era nada importante na vida dele, né? Então é legal esse paralelo entre os dois personagens, porque define, assim, são extremos, né, opostos ali de um tema, né, de uma coisa. E também tem a Jéssica sendo aceita nessa sociedade Fremen, né, porque ela acaba sendo tomada como uma Sayajina. Então ela será a próxima Madre Superior ali, né? Porque eles também têm uma Bene Gesserit ali dentro deles. Então ela tem que passar por um ritual de beber a água da vida, né? Que é uma água super concentrada ali de especiaria, né? E nesse momento que ela participa desse ritual, a Jéssica tá grávida, né? De uma menina do Duque Leto, né? Só que ela ainda não está aparentando, né? Então ninguém percebe que ela está grávida. Só ela e o Paul sabem que ela está grávida, né? E nesse momento que ela participa desse ritual para receber toda a história, toda a consciência de todas as Bene Gesserit que passaram, né? Ela vai receber essa consciência, essa memória de todas elas para ela. A menina, né, o bebê, o feto que está dentro dela, recebe essas memórias também, e ela assume consciência antes de nascer. Então ela é consciente enquanto feto. Então ela consegue conversar com a Jéssica, ela consegue interagir com ela, e é super, super bizarro, assim, né? A menina assumindo consciência antes do nascimento, né? É muito estranho você pensar nisso, né? E ela não só assume consciência dela, mas como a consciência de todas as Bene Gesserit antes dela.
Então ela tem uma gama ali de conhecimento, de memórias e de cultura assustadora, né? Para uma pessoa normal já seria uma quantidade de informação assustadora, né? Ainda mais para um feto, não é nem um bebê, é um feto, ela não nasceu ainda. É muito estranho, muito, muito bizarro e... Enfim, eu acho essa tomada de consciência dela uma das coisas mais alienígenas desse livro todo, assim. Enquanto temas como presciência, tipo, diversos temas de ficção científica, né? Viajar de um planeta para o outro, até essa vida no deserto ainda é um pouco mais próxima, né, do que nós estamos acostumados a ver por aí, em outras obras, ou até no nosso mundo real, como se a gente for pensar pessoas que moram no deserto aqui no nosso mundo, né? Mas essa tomada de consciência antes do nascimento é super alienígena, assim, é super estranho, é super não normal para nós, né? Então eu acho uma das coisas mais legais do livro, porque ela é uma das que mais causa estranheza, você pensar num feto falando com a própria mãe, assim. E não é uma comunicação não verbal, mais de sentimento, né? Que algumas mulheres falam que quando estão grávidas tem realmente essa ligação com o filho, né? Não, é uma comunicação quase que meio que verbal mesmo, elas realmente conversam, né? Enfim, eu acho super legal, essa é uma das coisas que eu acho mais bacanas assim, dessa história. Acho muito legal. E eu acho legal justamente por ser estranho pra caramba, por ser muito desconfortável de pensar no assunto. Muito legal, muito bacana. E bom, é isso. Basicamente esses são meus pensamentos a respeito desse segundo livro desse tomo chamado Duna. Então esse segundo livro chama Muad'Dib. E eu vou fazer então ainda mais um vídeo sobre o terceiro livro, que é chamado O Profeta. E então é isso. Obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.